Gostaria de convidar vocês a conhecer meu livro Shedim, não Satã, os verdadeiros demônios judaicos. Eu mostro lá a história, como que Deus criou o bem, o mal, se Deus é bom, por que existe o mal, os demônios, com o que são realmente, né? Tudo dentro da Torá, está à venda no Clube dos Autores, tá bom? Bom, hoje, mais uma vez, né, vamos falar, nós estamos na série Antimissionários, lembrando que o intuito aqui não é ofender os raveirinhos amigos cristãos, mas trazer a verdade, né, que também a gente não pode omitir a verdade. E respeito, sim, os cristãos, mas a gente tem que falar o que é, tá bom? Bom, em Lucas 18, né, Lucas 18, no versículo 31, né, em diante, ele fala o seguinte: E tomando consigo os 12, disse-lhes: Eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Pois aí ele fala: Pois há de ser entregue aos gentios, e escarnecido, injuriado e cuspido, e havendo-o açoitado, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. Ele está dizendo que aqui está falando sobre Isaías 53. O problema de Lucas é que em Isaías 53 não fala de Messias, tá? Não fala, lá está falando do servo sofredor. E pior, lá não fala que o servo sofredor foi entregue aos gentios. Então é mais uma mentira, tá? Lá não fala. Eu vou mostrar os dois lados. Vou mostrar o lado para vocês da tradução cristã, tá? E vou mostrar a tradução hebraica. Então bora lá. A tradução cristã, Isaías fala: Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como de uma raiz seca, que vocês conhecem, era desprezado, mais rejeitado entre os homens. Isso aqui, agora vocês vão ver que não é bem assim que está escrito. Homem de dores, experimentado em trabalho. Mas mesmo na tradução, aqui está dizendo que é homem de dores, experimentado em trabalho, ou seja, ele era escravo. Aonde que Jesus ou Yeshua ou Yehoshua foi escravo? Não foi. Então já está desmentindo a Brit Hadashah e o Novo Testamento, tá? Aí ele fala: E como um de quem os homens escondiam o rosto era desprezado e não fizendo dele caso algum. O próprio Brit Hadashah fala que ele foi recebido com festa em Jerusalém, tá? Aí fala assim: verdadeiramente ele tomou sobre si nossas enfermidades, nossas dores, levou sobre si, e nós reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Por aflito, né? Aí está dizendo assim que nós, no caso o povo judeu, olhamos eles, né? Colocamos ele por aflito, ferido de Deus e oprimido. O problema é que Jesus nunca foi oprimido em canto nenhum. A única parte que aparentemente parece que isso aconteceu com ele, segundo o Novo Testamento, foi já na morte dele, nos dias da morte dele. Até então ele nunca sofreu, ele nunca foi aflito, ele nunca foi oprimido, ele nunca foi escravo, apesar da mesma tradução aqui falar que o servo sofredor seria experimentado em trabalho escravo. Então só isso aqui já desmente todo o conceito de dizer que Isaías 53 se refere a Jesus, que ele nunca foi escravo, tá? E ele nunca foi oprimido como escravo, tá? Aí eles querem dizer o seguinte: mas aqui é a prova. Não, mas o cristianismo fala que Isaías 53 está falando de Jesus. Então, se é para falar de Jesus ou de Yeshua, ele tinha que estar falando de todo Isaías 53 tinha que estar falando. E aqui ainda está falando do servo sofredor, falou que ele era escravo, quer dizer, que ele foi oprimido. Por que ele foi oprimido e escravo? Porque o servo sofredor está no exílio, tá? Isso todo judeu sabe, por isso que os judeus não acreditam nas mentiras messiânicas e cristãs, tá? Aí fala aqui, ó: Todos nós andavam desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Bom, essa parte que todos nós andavam desgarrados como ovelhas é uma profecia com Roma. Na época de Yeshua ou de Jesus, segundo o Novo Testamento, o povo judeu não estava andando conforme o seu caminho, tá? E aqui, ó: Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu sua boca. Aqui não está falando que ele foi levado para salvar como oferta, está dizendo, está se referindo assim, que ele
foi morto como uma ovelha. Não que ele se fez ovelha, não que o servo sofredor se fez por expiação de pecado. Então, mais uma mentira. Aqui é só vocês lerem e prestar atenção, tá? Aqui, ó, a pressão e do juízo foi tirada, quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortada a terra do vivente, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Isso aqui é na tradição cristã, né? Ele foi atingido. Mas não está dizendo assim, aqui na tradução cristã está querendo dizer que ele levou sobre si os pecados. Mas se você for olhar o contexto da história, ele sofre pelo pecado do povo. É como se você tivesse 3 filhos, um filho seu fosse, Deus o livre, um viciado em droga, e a família toda sofre por causa de um, tá? Então seria, ou senão o justo sofre por causa daquela pessoa que está fazendo uma coisa errada. Seria isso aqui que está falando. E puseram sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Tá? Continuando. Eu vou te dar um exemplo de uma pessoa que cumpriu isso aqui. Jeremias mesmo, ele pagava pelos pecados do povo, ele sofreu pelo pecado do povo, ele foi preso, Jeremias foi torturado, Jeremias foi oprimido, só pelo fato de fazer as obras de Deus, e ele pagou isso tudo pela arrogância do povo. O próprio povo judeu maltrata Jeremias, tá? Então, observa aqui, ó. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo e fazê-lo enfermar. Ou seja, todavia o Senhor fez ele adoecer. Aonde que na história Jesus ficou doente? Em momento nenhum. Aqui, ó, fazendo-o enfermar. E se vocês estiverem achando que eu estou mentindo, aqui é a tradução correta, tá? Quem pode acreditar no que ouvimos sobre que temo o braço do Senhor foi revelado? Olha a diferença já no original. Desculpem. Pois ele cresceu por seu favor como uma coroa de árvore, como um tronco de árvore do solo árido. Ele não tinha forma nem beleza que devíamos olhá-lo, nem charme que o achássemos agradáveis. Ele foi desprezado, evitado pelos homens, um homem de sofrimento. Aonde que Jesus sofreu a vida dele? Está dizendo aqui que era um homem de sofrimento, ou seja, que ele sempre sofreu na vida dele. Onde que Jesus sofreu? Um homem de sofrimento, familiarizado com a doença, ou seja, o servo sofredor, ele é um homem que ele vivia doente. Aqui no original, ó, ele era familiarizado com a doença, porque ele era uma pessoa doente desde a sua meninice. Ele sofria muito por causa, inclusive por causa da doença. Como alguém que escondeu o seu rosto de nós, ele foi desprezado, nós não o consideramos. No entanto, foi nossa doença que ele estava suportando, nosso sofrimento que ele suportou, nós o consideramos atormentado, ferido e afligido por Deus. Nota que já aqui no contexto cristão, no versículo 5, mas ele foi ferido por causa de nossas transgressões e por causa da nossa iniquidade, o castigo que nos traz a paz sobre a mentira. Olha que diferença, ó. No versículo 5, ó. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados. Por quê que está falando que nossos pecados? Porque Deus pune o povo hebreu quando o povo hebreu começa a praticar lashon hará, ou seja, mentir, fofocar, denunciar, fazer falso testemunho com lepra. Esmagado por causa da nossa iniquidade, ou seja, por causa do pecado do povo, ele sofreu também pela lepra. Ele suportou o castigo que nos tornava inteiros, e por suas confusões fomos curados. E nós todos, perdemos como ovelha, cada um seguindo o seu próprio caminho, e o Senhor visitou sobre ele a culpa de todos nós, tá vendo? Então fala assim, ele foi punido pela culpa do povo, E não está dizendo que ele salvou o povo, ele foi punido, pela culpa do povo, e não que ele salvou o povo da culpa. Ele foi maltratado, mas foi submisso, não abriu a boca, como a ovelha sendo levada ao matadouro, como a ovelha muda diante dos que o cortam, ele não abriu a boca. Por julgamento opressivo ele foi levado embora, quem poderia descrever sua morada? Porque ele foi cortado da terra dos viventes pelo pecado do meu povo, que merecia o castigo. Então note que aqui está falando assim, olha, ele foi morto pelo pecado do meu povo, que merecia o castigo. Não está dizendo que ele morreu para salvar, para tirar o pecado do povo. Isso aqui é no original. Não está falando, ele morreu, igual está aqui na tradução cristã, que fala, da opressão e do juízo foi tirado, a quem contará o teu... Não, ele foi oprimido e afligido, mas não abriu sua boca, por um cordeiro foi levado ao matador, como ovelha, muda os criadores, deixa eu ver aqui, vivente, pela transgressão do meu povo ele foi afligido.
E puseram a sepultura com os ímpios, bora lá ver, e a sua sepultura foi colocada entre os ímpios e com os ricos, em sua morte, embora ele não tenha feito injustiça e não tenha falado mentiras, mas o Senhor escolheu esmagá-lo por doença. Onde que Jesus, o Yeshua, sofreu doença? Sofreu lepra, sofreu com um tipo de doença? Em lugar nenhum. Então aqui já estamos mostrando que Isaías 53 não tem nada a ver com Jesus, o Yeshua. Que se ele fizesse uma oferta por culpa, ou seja, ele poderia ver descendentes e tenha vida longa. Ou seja, aqui o Isaías 53 fala assim, ó, se ele tivesse feito uma oferta por culpa, ele poderia ver ver descendentes e teria vida longa, ou seja, ele não teria morrido. E que por meio dele o propósito do Senhor possa prosperar, ou seja, mas como ele sofreu, o propósito dele prosperar, o que? Seus descendentes, por meio dele. Né? Como por exemplo vários outros pessoas no decorrer da história, quando você nota, eles falam, ó Senhor, por causa de Davi, lembra-te de Davi, lembra-te de Abraão, né? É o que acontece aqui. De sua angústia ele haverá, ele deve aproveitar o máximo através da sua devoção. O meu servo justo faz os muitos justos, e o castigo que ele tem. Seguramente eu lhe darei aos muitos como a porção dele. Ele receberá a multidão com os despojos dele, pois ele se expôs à morte. E foi aí aqui, ó, pois ele se expôs à morte, quer dizer, ele aceitou a morte dele. E foi contado entre os pecadores. E foi contado entre os pecadores. Não está dizendo que ele limpou os pecados, tá vendo? Ele foi contado entre os pecadores, considerando que ele levou a culpa de muitos, ou seja, considerando que ele por causa da culpa de muitos, ele foi morto, ele fez intercessão pelos pecadores, ou seja, ele orou, pediu a Deus pelos pecadores. Então note que apesar dele ele fez intercessão, porém ele não está dizendo aqui que ele morreu para salvar, mas que ele intercedeu. O que intercedeu? Um exemplo aqui, vou te dar Abraão. Quando Abraão fica sabendo que Sodoma vai ser destruída, ele começa a interceder pelo povo, começa a orar. Mas ali não quer dizer que ele morre para salvar o povo. Ele tenta interceder com orações e pedidos. E é assim que aconteceu aqui. Então, aqui mais uma vez mostra o quanto o Novo Testamento, o Brit Hadashah, os messiânicos são manipuladores. Eles mentem